Olá pessoal, você está no Diário de uma Guerreira, na esteira com a guerreira. Eu sou a Priscila e eu estou aqui na minha esteira, fazendo a esteira, que é aquele trabalho que eu venho fazendo de condicionamento. Gente, hoje eu vou terminar, eu quero voltar naquela série dos astros, dos signos, porque as pessoas ficam me pedindo para terminar. Faltam só 2 signos para eu terminar a análise de todos os signos, tá? Bom, gente, eu sou astróloga, tá? Então eu faço interpretação de signos. Esse é o meu lado B. Toda escorpiana tem uma ligação com o oculto e com essa parte dos mistérios. Os escorpianos são muito ligados a isso, tá? Mistério, suspense, o oculto é algo que atrai muito os escorpianos. Então, no meu lado B, eu faço astrologia, numerologia, grafologia, eu leio tarô, tá? Eu gosto de fazer essas coisas, tá? É o meu lado B. Bom, gente, nós vamos falar hoje do aquário. Falta, para eu terminar, falta aquário e peixes. Aquário, signo de ar, fixo. Eles fazem aniversário entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro. E é um signo que tem fama de ser futurista, ser muito ligado à tecnologia e ser muito idealista. Essas são as famas que os aquarianos têm. Em especial, eles têm a fama de serem muito ligados ao futurismo, né? A tudo que é inovação, tecnologia. Eles vivem com uma cabeça no futuro. Mas a gente vai falar um pouco do lado B dos aquarianos. Os aquarianos, eu conheci 2 aquarianos nas artes marciais. Um no Aikido, que foi no primeiro dojo, aquele colega que se dizia, não colega, tá? Ele é falso. Ele se dizia anarquista. E o outro era o sensei Galináceos Júnior, que é de aquário. Os 2 são falsos. Os aquarianos são falsos, tá? Geralmente eles são falsos pelo seguinte. Vamos falar como é que o signo mesmo é. É o seguinte, o aquariano ele gosta de ficar de bem com todo mundo porque ele é um manipulador compulsivo. O aquariano ele é um manipulador compulsivo. E como é que ele manipula as pessoas? Ficando de bem com elas, tá? Ficando de bem com elas. E ele realmente manipula. Eu percebia que o sensei Galinácio Júnior, ele era bem poderoso, tá? Ele manipulava tanto os alunos que ele criava uma dependência até doentia de alguns com ele. E é o seguinte, esse é uma das características do aquariano. O aquariano ele gosta de ser líder. Ele gosta de ser líder, tá? Mas ele gosta de ser um líder, ele é um líder, ele não é um líder como o leonino, autoritário. Ele é autoritário, só que o autoritarismo do aquariano é sutil. Ele manipula de uma maneira muito sutil, mas ele é um manipulador. Ele é um manipulador. É o seguinte, o aquariano é aquela pessoa que se mete a falar de tudo, mesmo sem ser especialista. Ele não entende, mas ele está falando de tudo. Ele se mete a falar de tudo e ele tem um poder de manipulação tão grande que ele vende para o outro a ideia de que ele é especialista naquilo que ele não é especialista, tá? As pessoas acabam acreditando que ele é especialista. De tanto que ele acredita nisso, né? Ele é enlouquecido. O aquariano é enlouquecido, tá? É um dos signos mais malucos do zodíaco, depois do escorpião. O escorpião é o primeiro enlouquecido, depois vem o aquariano, tá? O aquariano é completamente enlouquecido, tá? É um signo extremamente excêntrico, é um signo bem excêntrico. Ele só perde pro escorpião na excentricidade, tá? O aquário. Ele é um signo muito idealista, ele vive com uma cabeça em outro mundo. Na verdade, ele
Ele tem medo de viver no presente, por isso que ele foge, colocando a mente dele no futuro. É uma fuga pro aquariano. Vocês podem ver que todo aquariano típico, ele parece que ele não vive no presente. Ele foge pro passado, pro futuro. Porque é uma maneira dele fugir do presente, da vida dele, tá? E um dos traços dele ele é extremamente controlador, excêntrico, metido a falar de tudo, sem ser especialista, mas ele se mete a fazer coisas, né? Ele se mete a fazer um monte de coisa, da qual ele não é especialista, e falar de coisas como se ele fosse um especialista, tá? Esse é um traço do aquariano. O aquariano é um signo falso, tá? Ele quer ficar bem com todo mundo, porque ficar bem com todo mundo, pro aquariano, é uma forma de manipular e ficar no poder. Então ele não suja as mãos, né? Ele não precisa ser ríspido, brigar e tal. Ele consegue ficar no poder com aquele jeitinho dele, né? É um jeitinho de sonso, né? O aquariano tem, né? Aquele jeitinho de que diplomático, né? Eu quero ficar bem com todo mundo, mas na verdade ele não tá. Ele se posiciona assim, mas nas costas das pessoas, tá? Mas aparentemente você vai achar que ele tá do teu lado, mas ele não está, ele está do lado dele, tá? Ele nunca está do lado de ninguém. O aquariano não está do lado de ninguém. Ele está do lado que é melhor para ele e do lado que é mais, que facilita para ele, pro oportunismo dele. É um interesseiro nato, né? Então ele é falso. Eu não confio no aquariano, tá? Não tem nada de equilíbrio, de não sei o que no aquariano, não tem nada. Então isso é uma persona social que o aquariano criou para ele poder dominar, para parecer que ele é equilibrado, bacana e tal. E aí ele fica bem com todo mundo e ele vai subindo e conquistando o poder. Tá? É isso, é um manipulador. E ele, assim, se você questionar alguma coisa, começar a discutir com ele te corta, tá? Supor que você tem um tema lá que ele quer dominar e mostrar que domina, e você começa a debater com ele, vamos supor, você é especialista, ele vai te cortar, ele vai desligar o teu microfone, tá? Então, e vai ficar discutindo com você, porque ele quer dar a última palavra sempre. O aquariano quer dar sempre a última palavra, é um embate para ele, né? Ele quer passar a ideia de que ele domina todos os assuntos, de que ele é moderno, mas essa ideia de modernidade do aquariano e tecnológico, na verdade, é uma fuga. Ele não consegue lidar com o presente dele, então ele foge para o futuro. É isso, é uma fuga. Não é que ele é moderno e tal, tá? É uma fuga. São fugas que ele faz, tá? É um signo muito difícil, é um signo extremamente individualista, né? Eu tô falando de como realmente o aquariano é, não da ideia que ele quer passar, porque ele vai criar persona social. O aquariano é típico, é o típico persona social legal, né? Aquele que é justo, passar a ideia de que ele é justo, de que ele é equilibrado, de que ele tá do lado de todo mundo, mas não é bem assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estive no dojo de ninjutsu da Bujinka, que foi um dos piores em que eu estive, o sensei Galinácio Júnior, como deu uma confusão lá, né, eu critiquei a postura deles, né, lá, inclusive posturas antiéticas, né, de gente lá, né, do grupo e tal. Todo mundo ficou com raiva de mim. Era um bando de homem machista nesse grupo do sensei Galinácio Júnior. E o sensei Galinácio Júnior não tem postura ética, nunca teve. E ele nunca teve liderança, né?
Então o pessoal deitava e rolava em cima dele lá, tá? E aí foi o seguinte, ele deu aquela confusão porque eu falei que o grupo era machista, que tinha uma pessoa lá sem postura, que não se respeitou, aí virou aquela confusão, né? Aí ele veio falar que eu não podia mais ficar no grupo, sem ser Galinácio Júnior aquariano. Ele veio falar comigo da maneira aquariana, tá? Ele veio falar comigo de um jeito como se ele estivesse sofrendo, né? Pra eu sair. Ele tava falando aquilo, sempre jogando a culpa nos outros, tá? Ele falava assim, não, foram eles que querem que você saia. E eu não posso ficar com você aqui, porque são eles que querem, não eu, tá? Não eu. E mostrando, sabe, o sofrimento, né? A dificuldade. Aí ele foi lá, fingiu que tava falando com eles, né? Mas assim, o Sensei Galináceos, ele queria que eu saísse. Já, ele queria. Ele tinha decidido isso já, né, com todos eles, porque eu comecei a levantar questões no grupo, a criticar posturas, né, machistas e antiéticas do grupo. E eles começaram a se incomodar com o fato de uma mulher levantar questões, né? A falta de postura de homens lá do grupo, né? A falta de postura da escola, que é a Bujinka é muito manipuladora, ela é uma alienadora, é tipo uma seita, a Bujinka, tá? Eles não sabem, eles não conseguem ver além, tá? E eu comecei a questionar isso, porque só pode ler o que eles mandam e você não pode sair daquilo. Então é uma manipulação de informação, tá? Porque a Bujinka é uma tranqueira, né? Não é uma escola séria, tá? E aí ele veio falar comigo, tá? Ele veio falar comigo no final da aula, você não pode ficar mais aqui, sabe? E assim, ele falava de um jeito muito sofrido, e ele falava jogando a culpa em mim, né? Como se eu, que tinha criticado o machismo do grupo, a falta de postura, a falta de ética do grupo, tá? Porque eles não treinavam de uma maneira correta, eles excluíam pessoas novas, como me excluíram, tá? Então, muito preconceito, muito machismo no grupo. E eu falei isso, eu coloquei isso no grupo, né? Eu coloquei. E eles se incomodaram com isso, porque nas artes marciais o machismo é doentio e as mulheres, quando falam, elas são retalhadas. Eu estava sendo retalhada no grupo, tá? Mas mesmo assim eu continuei falando. Tá? Porque a retaliação não me cala. Eu continuo falando. Então o que que faz? Eles me tiram. Eles resolveram me tirar, porque eu ia continuar falando, né? Então ele veio de um jeito bem aquariano, bem falso mesmo, assim, né? Aquela persona social sofrida, né? Ai, Priscila, eu não tenho culpa, eles que querem que você saia, né? Eu não sou machista. Ele falava, eu não sou, imagina, super machista. Sensei Galinácio Júnior é de um machismo doentio, a ponto dele me dizer que ele namorava uma moça porque ela nunca tinha namorado ninguém. Ela tinha uma visão super machista, doentio. Nunca vi o machismo igual dele, né? Mas o aquariano, ele subestima a inteligência das pessoas, tá? O aquariano ele finge. Ele tem uma persona social que ele cria situações em que ele consegue passar uma imagem de que ele é equilibrado, justo, ele não tem culpa, tá? Ele joga essa responsabilidade no outro e aí ele passa a ideia de que ele é equilibrado e justo, mas ele não é. O aquariano não é justo nem equilibrado. O aquariano, ele faz o que é melhor para ele. Ele é oportunista. Ele é uma persona social, tá? Ele criou. E ele é um manipulador e ele é um doutrinador, tá? Ele é altamente controlador, ele é um ditador, mas é um ditador sutil, tá? Ele é um ditador mais estratégico, né? Então ele queria me dar a imagem de que ele não tinha culpa, tá? Mas eu era e na verdade eu no grupo
eu era uma ameaça para o grupo, porque eu estava questionando coisas no grupo, tá? Tanto é que teve um momento que ele falou, você está querendo mudar coisas no grupo. E eles, né? Então eu estava questionando o machismo, o autoritarismo, tá? A falta de ética no grupo, a falta de reflexão. E eu estava criticando a escola também, tá? Que não permitia que você lesse outras coisas além da produção da escola, que é suspeito. Então é isso. E ele até o fim, ele ficou se fazendo de meu amigo, tá? Mas as palavras dele me mostravam que ele deixava escorregar. Ele tá falando com uma escorpiana, né? A escorpiana sabe. A gente sabe. A gente entra dentro das pessoas, a gente consegue desconstruir os teatros, né, que os signos fazem. Eu sabia que ele estava fingindo, tá? Eu sabia. Mas eu deixei. Eu fiz de conta que eu estava acreditando no que ele estava falando, tá? Eu entrei no drama. Mas esse é um típico aquariano. O Sensei Galinácio Júnior, ele é um típico aquariano, tá? Ele é geralmente quando é homem como é mulher, são confusos emocionalmente, eles jogam com as pessoas, eles se relacionam com as pessoas por oportunismo. O aquariano, ele é um ser muito individualista. Ele não é um ser gregário, ele não é um signo que gosta de estar, né, com alguém, como o canceriano. O canceriano gosta de estar com alguém, tá? O aquariano não. O aquariano é individualista, ele não precisa, ele não tem vontade de estar com ninguém. E quando ele estiver com alguém, vai ser porque esse alguém dá poder a ele. Esse alguém fornece alguma coisa que dá status e tem uma vantagem. E realmente, né? Ele está com uma moça, né, que dá uma estrutura para ele, financeira e tal, né? Então, o outro aquariano é o que se dizia anarquista do Dojo de Aikido, primeiro dojo. Também altamente manipulador. Ele criou uma persona social que diz que é justo e correto, mas ele sempre esteve numa escola altamente machista, então ele tem um discurso, mas na prática ele faz o oposto. Quer dizer, ele fala que ele é anarquista e que ele é preocupado com as mulheres, só que ele está numa escola machista e ele esteve com um sensei altamente machista que desrespeitou uma mulher e ele ficou a favor do sensei dele. Então, é o seguinte, mais a imagem que ele vende para as pessoas e para a própria mulher, tá? Ele vende uma imagem de que ele é justo. Inclusive, ele tem um discurso de que ele é justo, ele é muito justo. E ele consegue criar um discurso que é muito amarrado, muito bem amarrado, tá? Aí as pessoas compram o discurso de que ele é justo, tá? Você só consegue perceber isso quando você entra dentro do discurso dele. Você repara nos detalhes, né, da postura dele, o que ele faz, o que ele fala, as incoerências. Porque o aquariano, ele vai escorregar no quibe, tá? Ele vai cair na própria armadilha, né? Então você vai conseguir pegar deslizes dele. Ele desliza, tá? Ele deixa transparecer, que não é isso, né? Ele deixa transparecer nas entrelinhas. O aquariano, ele é muito estratégico. Ele cria uma persona social do justo, do equilibrado, mas ele não é. Ele é oportunista. A justiça é a dele, tá? É a dele. Porque ele quer manipular as pessoas com essa ideia de que ele é justo, tá? Então, mas se você observar bem o aquariano, você vai ver que ele vai, nas entrelinhas, ele mostra que ele é. Ele não é exatamente assim justo. Ele não é justo, ele está bem longe disso, tá? Esse primeiro colega que eu tive do Aikido,
aquariano e que se dizia anarquista, ele já se relacionava com uma mulher, uma libriana. Aquariano com libriana vão se dar bem. Os dois são falsos e criam personas sociais fortes de que estão bem com todo mundo, de que eles são do bem, que eles são paz e amor. Os dois têm essa estratégia de criar uma aparência de que eles são justos, por isso que se dão bem, né? O aquariano com a libriana, né? Que se dão muito bem, são mentirosos igual, os dois são iguais, tá? E ele namora uma mulher machista, extremamente machista, que ele domina ela, parece que é ela que domina, mas é ele que domina. Ele manipula ela, ele domina ela e ela, né, tem vantagens, né, para ele estar com ela. É uma mulher bonita, né, quer dizer, eu não acho, mas assim, socialmente, ela é uma mulher considerada bonita, tá? Porque os aquarianos, eles são ligados na aparência, tá? Inclusive, eles vão se preocupar muito com a aparência deles, tá? Vão malhar, vão se cuidar bastante. Isso faz parte da persona social que eles carregam e que eles sustentam. Então, esse primeiro colega aquariano que eu tive no Aikido, o pseudo-anarquista, ele tinha um discurso completamente ambíguo. Ele vivia falando que amava o Steve Seagal. Aí eu comecei a falar mal do Steve Seagal. Aí ele começou a falar mal do Steve Seagal comigo. Então, assim, aí ele pegava... Quando ele estava comigo, ele falava mal do sensei dele, que foi o sensei Carrapatex, que é o canceriano. Acho que é canceriano, o sensei Carrapatex, tá? Ele falava mal do sensei Carrapatex, que foi o sensei com quem eu tive problema no meu primeiro dojo, porque o sensei Carrapatex me atacou e eu não aceitei, porque eu não gosto de falta de respeito e eu sou territorialista. Então, travei uma briga com o sensei Carrapatex, que, se não me engano, é canceriano. Se não é, ele tem aquele jeito sarcástico de ficar fazendo piadinha maldosa, mas o canceriano, ele é chorão. É o mais chorão do zodíaco, tá? Então, ele tem um lado bom. O canceriano tem um lado bom, tá? Mas ele vai te fazer se sentir culpada por coisas que ele faz. Ele é dramático. O canceriano é dramático. E esse sensei é. O sensei Carrapatex é dramático. E aí, esse colega meu, nunca foi colega, nunca confiei nele, tá? Nunca confiei nele, esse aquariano. Ele fazia jogo duplo. Quando ele estava comigo, ele falava mal do sensei Carrapatex. Por quê? Porque eu não me dou com o sensei Carrapatex. Né? Ele falava mal do sensei Carrapatex. Mas quando ele estava com o sensei Carrapatex, que é o sensei dele, provavelmente ele devia falar mal de mim, né? Ele falava mal de mim. Ele era fiel ao sensei Carrapatex. No fundo, ele era fiel ao sensei Carrapatex e não a mim. Ele nunca foi fiel a mim, tá? Ele sempre foi fiel ao sensei Carrapatex, até porque o sensei Carrapatex representava vantagens para ele, né? Era o trampolim para ele se tornar faixa preta. Então ele tinha que ficar bem com o sensei Carrapatex. Ele puxava o saco do sensei Carrapatex. Então é isso, gente. É isso.